80 anos do rei do futebol. Nesse segundo bloco do programa Vox Populi, que a TV Cultura reapresenta em homenagem a Pelé, você verá o mais famoso camisa 10 de todos os tempos ser questionado por não ter ido à Copa de 1974, mostrando argumentos que passam longe da ditadura, que anos mais tarde ele admitiria ter pesado na decisão. Será questionado por falar tanto nas crianças, sobre a violência no futebol. Enfim, um registro formidável, até pelo fato de os participantes do programa não terem aliviado nem um pouco para o rei. Pelé, em 74, você não pôde jogar pela seleção e era exatamente quando ela mais precisava de você. Estava caindo pelas tabelas, já sem o Gerson e sem outros campeões, sem o Tostão. E, no entanto, depois disso, você jogou mais 3 anos defendendo os seus dólares por aí. Agora, em 78, parece que convidaram você para auxiliar o Coutinho. E outra vez você disse que não poderia ser o auxiliar do Coutinho porque tinha outros compromissos comerciais. Eu achei que isso não pegou muito bem a mim como torcedor da equipe Canarinho. O que você me diz disso, Pelé? Bom, em primeiro lugar, eu deixei de jogar na seleção em 74 porque eu sempre fui muito honesto naquilo que eu procurei fazer. Eu não tinha intenção e não tinha condições psicológicas de jogar na seleção brasileira. E eu acho que para mim chegar lá e não dar tudo que eu costumei dar durante todo o tempo que eu joguei, chegar lá para apenas estar em campo, eu achei melhor não jogar. Entende? É uma maneira honesta de pensar. Eu tenho que dar para o público, para vocês que pagam e que vão ao estádio, que esperam alguma coisa de mim, eu tenho que dar aquilo de melhor que eu possa. Se eu não tenho intenção de dar, é preferível não mentir para vocês e não ludibriar vocês, que nunca foi o meu feitio. Com respeito à seleção brasileira, entende? Eu conversei com o Coutinho disse que precisava, que gostaria de falar comigo se eu poderia ajudar a seleção brasileira. Eu disse que poderia ajudar a seleção brasileira desde que desde que eu não tivesse um envolvimento direto na escalação da equipe. O Coutinho ficou de voltar a falar comigo. E nesse interim, eu tive uma proposta de trabalhar lá no Cosmo, na Warner, como relações públicas em toda a Europa e aqui no Brasil, na parte de disco e de cinema. Eu aceitei. E o Coutinho não veio falar comigo. Na entrevista que fizeram comigo, onde perguntaram se eu iria ajudar, eu disse que se fosse para ficar os 4 meses concentrado com a seleção brasileira, que eu não iria poder porque eu havia assumido um compromisso. E até agora eu não recebi ainda um compromisso, uma proposta oficial. Apenas conversamos, entende? E eu, nessa resposta, acredito que ficou claro, continuo com amizade com o Coutinho e disse a ele, se precisar que eu veja algum jogo na Europa, enquanto estiver lá, até a Copa do Mundo, se precisar que eu veja algum jogador aqui no interior, enquanto estiver no Brasil, que eu poderia fazer. Mas deixar o meu trabalho, entende? Deixar uma coisa garantida, que é que me ofereceram, para ficar 4 meses na seleção e talvez depois não ter assim um reconhecimento como eu não tive depois que joguei todos os meus 18 anos na seleção brasileira, na época da Copa de 70, antes da Copa de 70, que o João Saldanha, que vocês todos sabem, que não sei por que razão, eu tenho amizade com ele, todos sabem já da história, mas é bom citar. Naquela época que o João Saldanha falou que eu não podia jogar mais, que eu estava mal e que eu não tinha condições, que eu estava cego. Eu não sei se vocês se lembram, um dia eu entrei na reserva aqui na seleção brasileira, no campo no Pacaembu. O Zagallo havia assumido, mas devido àquela onda eu entrei com a camisa 13, fiquei no banco esperando a minha oportunidade, porque disseram que eu não estava bem. Então, eu acho que depois de tudo aquilo, eu não devia me arriscar, entende? Porque quem tem que ver o meu lado sou eu. Eu respeito todo mundo, mas eu tenho que ser honesto comigo mesmo. Se eu tiver condições de trabalhar e quiser trabalhar, eu devo trabalhar. Se eu não tiver intenção de trabalhar, não tiver condições psicológicas, eu não vou mentir para ninguém. Eu digo não. Pelé, quer dizer que você, depois de tanto tempo na seleção, da despedida, ainda guardou alguma mágoa desse período? Não é mágoa, mas eu sou uma pessoa que tem um sentimento, entende?
eu não tenho nada contra o João Saldanha, já conversei com ele, eu só achei que durante aquela confusão toda, acho que foram 2 meses de joga, não joga, Pelé deve jogar, não deve jogar, eu acho que alguém da CBD devia chegar e falar, não, Pelé, olha, nós estamos com você, mas ninguém da CBD veio e falou, olha, nós estamos com você. Não, minto, para não dizer que ninguém veio, o Russo, que era supervisor na época, ele falou, Pelé, esfria a cabeça, porque tu não tem nada, entende? Tu não está doente, esse negócio de doença que estão levantando nada. O único, agora o povo que hoje acha que eu deveria ficar em 74, porque depois que eu fui em 70 o Brasil ganhou e jogou bem, esse mesmo povo hoje, ele acha que eu deveria ficar. Mas na época, eu fiquei na reserva, ninguém falou nada. Primeiro eu considero o Pelé alemão. Por que Porque Pelé na alemão? Copa do Mundo de 74, ele estava dando risada enquanto o Brasil perdia. E segundo, cada vez que ele fala em criança, o que ele faz para as crianças? Bom, eu gostaria que mostrasse o tape que eu estava dando risada quando o Brasil perdia. Que o cidadão ali viu. Esse tape eu gostaria de ver. E eu não acho que é vantagem a gente falar assim, olha, eu peguei uma criança e dei dinheiro para não sei quem, eu peguei umas crianças. Eu acho que não é vantagem isso, entende? Eu não tenho que falar para ninguém o que eu faço para as crianças. Eu tenho que fazer e quem viu, soube, ficou sabendo. Quem não viu, não soube, entende? Esquecer. Tem uma história muito boa que um cara era rico e morreu, foi pro céu. Chegou, bateu na porta, eu quero entrar aí, São Pedro. Por que você quer entrar? Ah, poxa, porque eu era bonzinho lá na terra. Mas, pô, como que tu era bonzinho? O que você fazia? Pô, eu era rico, eu dava dinheiro para casa de caridade, dava dinheiro para os pobres na rua, eu dava dinheiro para meus amigos, eu dava dinheiro para todo mundo. Então o São Pedro falou assim, olha, o dinheiro que você deu foi X, uma quantia X. Tu pega esse dinheiro e volta para a terra e vai trabalhar um pouquinho, porque você não trabalhava. Porque muitas vezes não é dar para as crianças e dar dinheiro, não é nada. Muitas vezes uma criança, uma família precisa mais de uma conversa, de 5 minutos de papo, entende? Um doente no hospital, às vezes não precisa de dinheiro. Entende? Ele precisa de 5 minutos de conversa, precisa de um apoio moral, entende? Muitas vezes é muito mais importante isso do que estar dando dinheiro, tá dizendo para o povo que fez alguma coisa. Eu não acho que precisam saber o que eu faço. Eu acho que só um tem que saber o que eu faço, é Deus. Se Deus estiver contente com o que eu faço, eu me encontro muito feliz porque eu faço tudo dentro do que eu posso fazer, dentro de minha honestidade. Reconheço que sou uma pessoa humana, não sou perfeito, tenho que errar, tenho que ter os meus defeitos e vou ter que pagar por isso um dia. Mas eu procuro eliminar todos os defeitos que eu tenho, entende? Agora, dentro da maneira que a sociedade me educou. Eu fui educado aqui nessa sociedade e dentro desse padrão é que eu tenho que viver. Eu queria saber realmente se ele sustenta uma casa de crianças pobres. Eu queria saber se isso era verdade. E toda a propaganda dele, todo o comercial dele, todo o jogo de futebol dele, ele fala muito das crianças. Eu queria saber qual foi a instituição de caridade que ele deu dinheiro. Eu acho que a pergunta está respondida também. Agora, não sei, esse senhor, só uma coisa que eu gostaria de dizer que é pública. O meu último ano de Santos Futebol Clube, entende? Ele pediu um nome, eu vou dar um nome. Eu fiz um contrato com o Santos, jogava para o Santos e para as casas de caridade. Todo o dinheiro que eu ganhei no último ano, eu dei para a FAS, entende? Uma parte foi para o Santos pagou imposto de renda, outra parte foi para a FAS. FAS é uma instituição em Santos que ajuda todas as casas de Santos. Como isso é público, já saiu no jornal alguns anos atrás, então eu estou dizendo. Agora o resto, os outros, eu acho que eu não preciso dizer. Queria um exemplo, eu dei um exemplo. Pelé, qual a sua opinião sobre a violência no futebol? E que conselho você daria para acabar com ela? Bom, a violência não é bom em parte nenhuma da vida, né? Nada se consegue com violência. E realmente no futebol, alguns jogadores ou algumas equipes jogam um pouco mais ríspido, entende? Não digo que seja violência, mas dentro do jogo o jogador se perde por certos motivos, perde o controle e passa a jogar mais no jogador, entende? Eu acho que uma maneira de terminar com a violência são os hábitos. Se os hábitos forem
viris e souber controlar a partida, ele pode, entende, acabar, eliminar com grande parte da violência no futebol. Você não sente assim um remorso pelos craques que você já às vezes, por não conseguir passar com a bola, você os quebrou, machucou ele, quebrou uma perna? Foi pelos craques, isso aí nunca aconteceu. Eu, dentro do campo, todos sabem, eu sempre joguei duro. Fui um jogador que não tinha medo de me machucar, porque eu realmente entrava firme mesmo, fui educado assim e tive sorte. O Valdemar de Brito, quando treinava o juvenil de Bauru, ele sempre dizia, olha, o jogador que tem medo e o jogador que entra fraco, mole na jogada, ele acaba ou se machucando ou machucando o adversário. Então o jogador tem que entrar duro, ser honesto, ser leal, mas entrar duro, entrar firme, que ele impõe respeito e acaba não se machucando. E graças a Deus, nos meus 22 anos eu me machuquei muito pouco. Pelo tempo que eu joguei, eu acho que eu não machuquei nada. E se alguns jogadores, nestas jogadas, entende, se machucou comigo, entende, infelizmente é coisa do futebol. Agora, eu não tive a intenção, nunca fui com a intenção de machucar e nem de quebrar ninguém. E isso nunca aconteceu comigo, graças a Deus. Agora, Pelé, você acha que então, talvez essa impressão que fique junto à opinião pública é por causa daquele jogador da seleção alemã, do Nestor do interior de São Paulo, ou até mesmo, me parece, do Procópio? Bom, com o Nestor eu não sei, nunca tive um choque com o Nestor. O Procópio, você deve ter o tape aí, eu gostaria que se pudesse passasse nesse programa e visse como foi o lance, porque falaram tanto, mas quando queriam fazer um programa, eu e o Procópio, acho, se não me engano, foi uma das emissoras de São Paulo, para a gente conversar e discutir, depois que ver o tape, parece que o Procópio não aceitou. Entende? Muita gente falou que eu machuquei o Procópio. Se você tem o tape, presta atenção para ver. E eu estou disposto a ver novamente com o Procópio para ver onde foi que eu tive a intenção de machucá-lo. E o jogador alemão, talvez, para o povo de fora, dessa a impressão que eu fui para machucar. Mas como eu falei, eu sempre entro duro, jogo duro. Foi uma bola dividida, eu entrei duro. Até aquela jogada, muitas jogadas piores do que aquela comigo havia acontecido, e mesmo dos chutes, o outro jogador que me marcava, comigo não houve nada. Entendeu? Eu não me machuquei, nem ele se machucou. Com o lateral esquerdo, infelizmente, ele se machucou, como eu poderia ter me machucado. Mas eu não fui para machucá-lo, eu fui duro na bola, como em toda a minha vida eu fiz. Agora, Pelé, houve alguns zagueiros que ficaram famosos por marcar você duramente. Havia, inclusive, um Vitor do São Paulo que ficou bem famoso por isso. E nesses casos, como é que você explicava? Eu acho que é uma coisa natural, entende? Porque tem certos jogadores que jogam mais na base do seu preparo físico que tecnicamente. E o técnico manda ele marcar. Olha, você vai marcar o Pelé, ou o Rivelino, ou o Zico. Hoje, naquela época, tinha Didi, tinha o Mazola, entende? Jogadores que traziam medo à defesa adversária. Então o técnico chega e fala, tu vai marcar ele de qualquer jeito, elimina ele. Então o cara eliminava, tentava eliminar, entende? Talvez até pela falta de maior habilidade técnica, entende? Ele vinha mais no preparo físico. E eu sempre encarei isso com naturalidade, porque na Europa, sempre que eu fui jogar, e todos os lugares que eu sempre ia jogar, eu tinha um homem que me marcava e me seguia onde eu ia dentro do campo. E sempre jogando duro. E eu, graças a Deus, não me machuquei. Ou é verdade o que dizem os brasileiros, que tua avó é macumbeira, que por isso que você é campeão? É verdade que você é macumbeiro, ou tua estrela brilha tanto assim para você ser campeão? Onde a senhora ouviu falar isso? O povo fala assim, todo mundo fica falando e a gente ouve, né? E a avó dele mais ou menos saiu na televisão, a avó, o pai, também na televisão saiu, a esposa, né? Agora, eu não sei, gostaria de saber se existem mesmo essas coisas para uma pessoa ter uma estrela tão brilhante. Daí eu quero saber o endereço da avó para também procurar a minha estrela brilhar, né? Olha, eu vou dar o endereço da minha avó em primeiro lugar. O endereço da minha avó é ao lado de Jesus Cristo, porque ela morreu. Morreu algum ano atrás, é no céu o endereço dela. Se você tiver possibilidade de entrar lá e ficar com ela, vai e fica com ela. Agora, eu sempre respeitei a todas as religiões e não tenho, assim, nada contra o espiritismo, contra o budista, contra o protestante. Eu apenas sou católico. E graças a Deus, talvez, uma das razões
do meu sucesso na minha vida e no futebol tenha sido o suporte